A instalação da montadora japonesa Nissan no município de Resende é o tema do Alerj Entrevista de hoje. O meu convidado é o deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB. Deputado, obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Vamos falar numa instalação de uma montadora japonesa, de uma montadora num local que já tem uma tradição, né, com outras fábricas muito importantes, né, deputado? É verdade. O nosso sul fluminense, em especial Resende e Porto Real, já abrigam a Volkswagen, que produz lá caminhões e ônibus, e abriga a Peugeot Citroën, né? E agora se fechou um acordo, o governo do estado e a Nissan, para implantar uma fábrica de carros de passeio, né? Numa plataforma mundial da Nissan, carros populares com muito boa tecnologia, 1.0 e 1.6, uma fábrica que prevê a construção de 200 mil automóveis por ano. Essa instalação de fábricas, ela prevê, a gente sempre pensa em alta tecnologia, pensa num processo cada vez mais automatizado de criação, de montagem de automóveis. Essa instalação vai ter um quantitativo expressivo na geração de empregos? Olha, a fábrica deve gerar empregos contratados diretamente pela Nissan na ordem de 800 empregados. Mas a indústria automobilística, ela funciona no entorno dela com uma série de fabricantes que estruturam a cadeia produtiva. E essa série de outros fabricantes seguramente vão gerar aí talvez mais uns 2.000 empregos. Seriam os empregos indiretos? Emprego é direto porque não é indireto para a Nissan, mas direto no processo de fabricação. E, inclusive, essa foi uma das grandes alterações que a gente fez no projeto, porque a proposta inicial que veio do governo foi que essa cadeia produtiva tinha que estar num raio de 50 quilômetros da fábrica da Nissan, que vai ser num terreno doado pela Codim, de 3 milhões de metros quadrados, no segundo distrito industrial lá de Resende. Sim. Um terreno que está avaliado em 106,5 milhões de reais. Então, a previsão era estar num raio de 50 quilômetros. Através de uma emenda minha, da deputada Inês Pandeló, do deputado Albertassi Tutuca, nós ampliamos esse raio para 65 quilômetros, para que também pudesse explorar o potencial industrial de Barra do Piraí, de Piraí e de Rio Claro. Atingir outros municípios, né? Porque o raio de 50 quilômetros só pegava especificamente Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia, e a própria Resende. Para explicar ao telespectador, 5 projetos de lei estão sendo analisados aqui na Alerj, em torno dessa instalação da montadora Nissan no município de Resende. Ainda falando sobre a situação local, a mão de obra de Resende, a população de Resende tem mão de obra hoje qualificada para atender a demanda da instalação de uma montadora japonesa? Como eu disse, a região sul-fluminense já tem essa tradição, né? Porque lá já tem a Peugeot Citroën e a Volkswagen. Mas no termo de acordo na Nissan com o governo do estado e a própria Firjan e o sistema Firjan, o Senai, o Senac e a Faetec e a Nissan montarão um centro de treinamento para qualificação de mão de obras para abrigar no mínimo 1.500 pessoas a serem qualificadas, exatamente para que toda essa cadeia produtiva possa ter mão de obra especializada para a produção automotiva. Até porque a ideia inicial, e já começam a sair as primeiras notícias, é que a Volkswagen vai ampliar a produção de ônibus para o Brasil e para a América Latina. Isso inclui a cidade de Resende. Isso. E a Peugeot Citroën também vai ampliar a sua fábrica, porque a ideia é que esse polo automotivo do Rio de Janeiro possa atingir, lá para 2015, 2016, 1 milhão de veículos por ano, o que seria exatamente 50% do que produz o estado de São Paulo. E aí,
a geração de emprego total desse sistema pode chegar a 100 mil empregos diretos e indiretos. Porque São Paulo, com a produção de 2 milhões de veículos, tem cerca de 220 mil empregos diretos e indiretos. No termo de acordo, no que está sendo discutido para a instalação dessa montadora, já foram analisados as questões ambientais, a construção da montadora, está tudo certinho, o senhor que tem acompanhado isso de perto? O termo de acordo, ele envolve todos os aspectos, econômico, financeiro, social, ambiental, a doação do terreno. O termo de acordo é quase uma bíblia de tão espesso que é. Inclusive, no próprio termo de acordo, estão as minutas dos 5 projetos de lei que vieram para essa casa, evidentemente a nível de minuta, porque elas têm as alterações através das emendas, Sim. mas que não vão contrariar a essência do termo de acordo. Agora, quando nós falamos de uma área tão produtiva como esse polo metal mecânico, a criação de uma montadora japonesa, você acredita que outros municípios, isso acaba se estendendo, estendendo para outros municípios na região, outros municípios, não só Resende, podem ser beneficiados? Sem dúvida nenhuma, porque você diz quando a cadeia produtiva tem que estar num raio de 65 quilômetros, você está pegando Itatiaia, que está colada a Resende, está pegando Volta Redonda, está pegando Barra Mansa, está pegando Barra do Piraí, está pegando Piraí, está pegando Rio Claro e está pegando até Angra dos Reis. Né? Então, há uma natural expansão para o sul fluminense como um todo. E, além do mais, 1% do faturamento da Nissan, ele será investido na área social, na área ambiental, na área cultural. 50% em Resende e 50% no sul fluminense, que também foi outra emenda aqui que eu produzi junto com a bancada do Sul Fluminense. Certo. Vamos falar então agora um pouco sobre esses projetos, que são 5 projetos de lei que estão sendo analisados aqui pela LERJ e que têm relação direta com a instalação dessa montadora. A primeira é a doação de um terreno do governo do estado para a instalação da Nissan. Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre esse projeto. Esses são 2 projetos que são necessários para justificar essa doação. O primeiro é que existe no estado do Rio de Janeiro o Fundo de Recuperação dos Municípios, principalmente aqueles municípios que têm baixo IDH. Isto é, o estado fica permitido, um estado investir, dar concessão, alocar recursos para a agricultura familiar, para a indústria, enfim, para fomentar o desenvolvimento nesses municípios. É um projeto que teve uma origem principalmente no noroeste fluminense. Isso, né? Mas que depois incluiu alguns municípios estratégicos, né? Também já faz parte dele, além dos municípios do noroeste, faz parte de Valença, faz parte de Saquarema. Então, Resende está incluído nele exatamente para propiciar que a Codim, que é uma empresa privada pertencente ao do Estado, possa doar um imóvel de 3 milhões de metros quadrados para a Nissan, mas uma doação com encargo, doando para a Nissan implantar ali a fábrica, para que essa fábrica possa estar operando em até 5 anos e que ela possa gerar esses 800 empregos. Caso isso não aconteça, a doação se reverte, né? Reverte para a Codim. Então, é uma doação com encargos. Então, um projeto de lei inclui a Resende no Fundo de Recuperação dos Municípios. E o outro, a Assembleia Legislativa autoriza que a Codim faça essa doação com encargos à Nissan. No caso, rapidamente, que a gente já está encerrando o nosso bloco. Resende não tem um IDH baixo comparado a outros municípios. Mesmo assim, há necessidade de se incluí-la nesse fundo de recuperação econômica. Porque senão você não atrairia a Nissan para o polo automotivo. Porque nesse termo de acordo, haviam outros estados da federação que doariam os terrenos. E houve uma competição, principalmente com o estado do Paraná. Ok. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta daqui a pouquinho com a LERJ Entrevista. Fique com a gente.